Olá pessoal, tô aqui, final de expediente, de óculos, porque essa vista cansada tá acabando comigo, mas beleza, eu vou abrir uma gaveta aqui para tirar alguma coisa para conversar com vocês hoje no armário do Zé Bedeu. Vamos ver o que vai sair, porque eu confesso que eu não tive tempo de tratar disso antes. Que susto! Deus me livre, que horror! Ai! Meu coração até disparou, agora tô morrendo de medo. Poxa, gente, mas o que eu queria era falar de ansiedade. Qual é a diferença entre medo e ansiedade? Medo é uma coisa e ansiedade é outra, combinado? Medo a gente sente, é uma coisa bem concreta, bem real, bem presente. Eu tenho medo de barata, eu tenho medo de rato, eu tenho medo de ladrão, eu tenho medo de temporal, mas a gente sabe o que é. E aí a gente ou enfrenta ou evita quando o medo é muito forte. A ansiedade é diferente porque ela é uma coisa mais subjetiva, você não sabe dizer exatamente de onde está vindo aquele mal-estar. E muitas vezes tem implícita uma ideia de que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. E aí é que vem o mal-estar todo. Tanto um quanto o outro são sentimentos, emoções naturais, importantes. Sem eles ninguém sai da cama para trabalhar de manhã, certo? O que a gente não pode é deixar eles tomarem conta da nossa vida. A gente vai ficar cheio de problemas, vai ficar com a memória prejudicada, com a capacidade de se concentrar prejudicada, com a capacidade de pensar e de fazer julgamentos adequados bastante prejudicada. Então não dá para deixar isso tomar conta. Só que tanto medo quanto ansiedade são emoções ancestrais que a gente carrega desde os primórdios da nossa evolução. Charles Darwin, o famoso pesquisador que desenvolveu a teoria da evolução, ele descreve uma reação clara chamada reação de luta e fuga, que diz que nós lá no tempo das cavernas, quando tínhamos que enfrentar uma ameaça muito grande, a gente entrava num modo de desespero, que é um modo de reação luta e fuga, onde a gente rapidamente precisava avaliar o inimigo. Se ele fosse do mesmo tamanho ou menor do que nós, a gente partia para a luta. Se ele fosse muito grande, a gente partia para a fuga. E para isso ele fazia todo o nosso corpo se preparar, com as pupilas se dilatando para perceber melhor os movimentos, com o sangue todo indo para os músculos para dar a possibilidade de lutar ou fugir. Enfim, uma série de reações corporais para nos preparar para esse evento e essa ameaça. Só que nos dias de hoje as ameaças são bem diferentes. A gente já não tem mais que enfrentar um urso polar, apesar de muita gente dizer que mata um leão por dia, mas a gente enfrenta as ameaças do dia a dia. E se a gente não administra isso bem, elas vão ganhando força e vão ganhando um tamanho de urso polar. E a gente acaba descarregando a adrenalina todos os dias desse jeito, como se tivesse que enfrentar e matar de fato um leão por dia. E eu fico pensando nesse pessoal que diz, eu mato um leão por dia, como esse pessoal deve estar estressado e ansioso. Então, é importante que vocês saibam que, apesar de natural, é um fenômeno que, quando levado a muita intensidade, o medo e a ansiedade podem trazer muitos problemas para a nossa saúde, muitas dificuldades para a gente gerir o dia a dia. O Brasil é um dos países que está no topo do ranking de pessoas mais ansiosas. Por isso a gente precisa mesmo saber lidar com isso. A minha proposta aqui é: primeiro, vamos separar o que é medo do que é ansiedade, certo? Tô com medo de alguma coisa, eu vou definir. Ou eu vou enfrentar o meu medo, ou se eu puder evitar, se não for algo que me prejudique, tudo bem também. Se for ansiedade, aí o buraco é um pouco mais embaixo, porque aí eu vou ter que administrar melhor esses sentimentos, já que é uma coisa menos palpável, mais difícil de compreender, mas que também dá para manejar. Um detalhe aqui, as pessoas que são mais pessimistas tendem a sofrer mais de ansiedade, porque é aquela velha história assim, eu vou pegar um avião, e se o voo atrasar? E se o táxi não chegar a tempo e eu perder o avião? E se eu chegar na minha cidade e tiver um engarrafamento monstruoso, eu demorar muito tempo para chegar em casa? E se o avião tiver com uma pane? E esses ICs não terminam nunca e vão criando um cenário absurdamente catastrófico e pessimista que só aumentam muito a ansiedade dessa pessoa.
Portanto, uma das outras dicas é, por favor, vamos tentar trabalhar de forma a não pensar que sempre tudo pode dar errado, porque a chance de dar errado é exatamente a mesma de dar certo. E por que a gente tem que ficar o tempo todo derivando o cérebro da gente para acreditar que as coisas vão dar errado? Vamos combinar? E aí, se você já definiu que não é medo, é a ansiedade, vamos olhar para o que está te preocupando. Está preocupado com o quê? Está ansioso com o quê? Tem uma entrevista de emprego amanhã? Ok, então por que em vez de você ficar preocupado, ansioso com a entrevista de emprego, você não se ocupa dela, se preparando, lendo textos, procurando informações sobre a empresa onde você vai fazer a entrevista, enfim, ocupando esse tempo que antecede a tua entrevista de emprego da melhor forma possível, para você se sentir preparado para ela, sem ficar só pré-ocupado ali, ansioso e esperando a hora chegar, que não vai te ajudar nem um pouco. Mas se a preocupação não for essa, qual é a outra preocupação? Sei lá eu. Você está preocupado porque vai viajar. E aí você começa a entrar no modo e se. Rompe, corta logo o e se e tenta pensar que as coisas podem dar certo. Se prepara, antecipa alguma coisa que você possa, que esteja ao teu controle, um planejamento da viagem, faz o teu check-in com calma, tenta organizar a tua vida ao máximo para evitar contratempos e aceite alguns imprevistos que fazem parte das viagens. Então, tenta evitar que tudo saia casadinho, minuto a minuto, porque a vida não é assim, ela não é tão linear quanto a gente quer que ela seja quando a gente está ansioso, preocupado, querendo controlar o ambiente para que tudo dê certo. Parece que aí é que não dá mesmo. Então, planeje-se, mas aceite o improviso. Acontece e você vai ter que improvisar também. Se a preocupação, vamos supor, seja o quê? Ai meu Deus, o meu futuro, eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou perder o emprego, se eu vou ter emprego, não vou ter emprego. Cadê o plano B? Cadê o plano C? Então, em vez de ficar só preocupado se você vai se manter ou não se manter no emprego, se ocupe dessa questão. Se você está inseguro, dê o seu melhor no seu trabalho todos os dias e conte com a ideia de que isso vai ser bem apreciado. E ainda assim, em casa, se prepare para pensar em plano B, C ou D, outras possibilidades que você possa vir a ter de trabalho para além desse, para você não se sentir completamente amarrado. Enfim, são inúmeras as formas de você tentar evitar de ficar só preocupado, só ansioso e se ocupar do problema que está te deixando desconfortável. Não esqueça do fim dessa história, que é a mais legal e que é o que todo mundo fala, mas que é fácil falar e difícil fazer. Não adianta se preocupar só com o futuro e não se ocupar do presente. Não adianta você se preocupar sobre o que vai ser do seu filho quando ele crescer e não dar atenção para ele agora, hoje. Então, quer preparar um bom futuro para a sua vida, da sua família, da sua carreira? Se ocupe dela hoje, no presente, e não pensando só lá no futuro, lá na frente, o que vai acontecer. Porque a questão aqui, eu não tô com coronavírus não. Só um segundo, vou beber uma água porque eu já falei bastante, é fim de expediente. A minha vista tá cansada e a minha garganta também. Então, olha só, vamos trabalhar pelo hoje, pelo presente, porque a única coisa que a gente tem é o presente, então fazemos o melhor a cada dia para a gente não ter que se preocupar, se ocupando de cada demanda que a gente tem, porque nós só temos o presente. O futuro é só amanhã, e quando chegar o amanhã, ele já é hoje. E essa é a dica do Zé Bedeu. Até a próxima!